gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Patronelli e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre as minhas últimas leituras. Para quem não conhece esse quadro aqui no canal, as minhas últimas leituras são um compilado de alguns livros que eu li. Não necessariamente em um mês, às vezes pode ser um mês, uma semana, um mês, 2 semanas, enfim. É um compilado das minhas últimas leituras, até ficar um tamanho bom de vídeo. Não precisam se comparar se você leu muito, se você leu pouco em relação ao que eu li. Porque, na verdade, não é esse o objetivo. O objetivo desse vídeo aqui é apenas falar um pouco sobre a minha experiência com esses livros, com esses títulos. A gente ter esse bate-papo legal sobre literatura. Não se esquentem se você leu pouco, se você leu muito. É sobre isso e tá tudo bem. Aqui a gente já vai começar como? Com livros atrasados de dezembro. E temos uma leitura de Natal. Para começar aqui temos o presente do meu grande amor. São vários contos de Natal. Alguns eu lembro que eu gostei bastante. Esse daqui eu não coloquei post-it. Eu dei uma amassadinha aqui. Então eu acho que tem umas 6 marcações. É que eu ainda não coloquei o post-it. E sim, gente, às vezes eu dobro a orelha do livro para marcar onde que eu tenho que grifar quando eu não tô com marca-texto por perto. E tá tudo bem também. O Presente do Meu Amor foi um livro muito gostosinho que trouxe vários contos, assim, quentinhos no coração pra mim. Infelizmente eu não consegui ler durante o Natal, porque esse Natal foi caótico. Ele ficou assim pra janeiro, mas ainda assim foi uma leitura muito gostosinha que eu pretendo refazer dessa vez, quem sabe no Natal, né? É isso basicamente que eu lembro dele. Eu não, como disse, são 12 histórias, então não dá pra mim focar em uma especificamente e falar. Todas têm a ver com o Natal. E tivemos o primeiro calhamaço do ano, o Alienista. Peguei o Alienista pra ler por 2 motivos. Primeiro, ganhei na live do Geek Freak. Segundo, eu sou viciada na série. Então, as duas coisas se uniram e, enfim, eu li. Do que se trata esse livro, né? Pra quem não conhece a série. Se trata do alienista, que no caso é esse. E o que é um alienista, né? Naquela época ainda não existia o termo de serial killer, não existia psiquiatra, psicanalista, psicólogos, enfim. Então esse profissional que estudava sobre o perfil criminológico era chamado de alienista. E começa a acontecer uma série de crimes nessa cidade. Assim, a polícia não dá muita queixa, meninos que se prostituem, então, tipo, não tem importância. E a cidade também não dá muita queixa. E o Kleiser, sei lá, eu não sei pronunciar o nome dele. Mas, enfim, o alienista, ele, mais uma vez, ele se vê tocado por aquele crime e ele vai atrás de investigar pra conhecer a mente do assassino, enfim. E o Kleiser, acho que assim que pronuncia, conta com 2 pessoas, que é o Moore e a Sarah. A Sarah, se não me engano, ela é uma secretária, alguma coisa assim, dele. E ela ajuda também no hospital psiquiátrico que ele tem. E o Moore, ele é o que a gente seria hoje, nosso fotógrafo criminal. Então ele desenhava, pintava a cena do crime. E junto os 3, e também com vários outros aliados, eles começam a investigar para resolver sem a polícia, porque eles já perceberam que a polícia não tá afim. E se a polícia pegar também esse assassino, o que vocês acham que vai acontecer, né? Provavelmente vai matar. E não é esse o objetivo do Kleiser. Ele quer pegar a pessoa para estudar, para entender a mente dele e também evitar que coisas parecidas aconteçam, né? E vamos lá. A série é muito lenta e o livro não foi diferente. É bem lento, bem arrastado, mas não necessariamente isso é ruim. A gente tem essa impressão, né, que quando um livro é rápido ele é melhor e quando um livro é devagar ele é pior, mas pra mim a narrativa ser lenta trouxe muitos pontos positivos para essa história. Para quem já assistiu a série sabe, né, que ele vai analisando cada pontinho que o assassino deixa, cada pista, cada comportamento, se é homem, se é mulher, a altura. Pra mim, no livro, isso está ainda mais rico. Foi uma das partes que eu mais gostei mesmo. Foi essa parte de investigar o perfil criminal e tal. Eu não fiz marcação nesse livro, mas por quê? Porque eu tava tão entretida que eu simplesmente esqueci. E tipo assim, não teve nada assim tão marcante que nem os de True Crime me despertam, sabe? Por ser uma ficção eu achei mais tranquilo de ler, então eu não tive muitas marcações. Também não teve muitos momentos assim de impacto. E vamos lá, por que eu dei acho que 3,5 estrelas pra ele ou 2,5 estrelas? Porque eu achei o final bem fraco. Porque um livro tão bem desenvolvido, tão cheio de detalhes e vai intrigando você pra o fim não entregar muito. E isso me decepcionou bastante.
porque eu esperava bastante do fim. Eu nem tinha terminado a série, eu só assisti, eu acho que a primeira temporada. Então eu tava com muitas expectativas nesse livro, com aquela sede de saber se eu continuava ou não a série. Pra ser sincera, eu vou continuar, mas o livro em si, eu acho que poderia ter entregue um pouco mais. Não dizendo que ele foi ruim, eu gostei muito, foi uma leitura muito intrigante pra mim, muito envolvente. Eu acho que eu li ele em 2 meses, tipo assim, é um calhamaço, né? Eu poderia ter demorado muito mais, mas eu li em 2 meses, que pra mim foi muito rápido. Enfim, é isso. Se você nunca pegou um calhamaço, esse daqui não é o melhor pra você começar, porque como eu disse, ele é muito lento, então isso pode te desanimar um pouco. Mas se você já é acostumado com calhamaços, eu recomendo muito, porque por mais que seja lento, é uma história muito rica e eu gostei muito. E os próximos que eu vou falar aqui, eu não vou me estender muito, porque eles já tem vídeo aqui no canal, um vlog de leitura da MLV, vou deixar aqui nos cards. E, enfim, vou falar bem rapidinho do que se trata cada um e o que eu achei. O primeiro deles é O Homem do Castelo Alto. Eu não sabia muito sobre ele, eu já vi muita gente falar sobre, mas eu nunca fui de fato ler a sinopse. Mas basicamente é um regime totalitário. Seria uma distopia de como seria se o Japão e a Alemanha tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem um regime totalitário, onde as pessoas sofrem preconceito por questões raciais, nacionalidade, e enfim. E o Philip, ele faz isso de uma maneira muito, muito boa. Ele consegue fazer com que os acontecimentos soem de maneira natural, mas ao mesmo tempo perturbadora. E além disso, Philip não traz apenas uma narrativa. Cada hora você está vendo o mundo de um ponto de vista. Então, uma hora você está vendo de um mercador, uma hora de um político, outra hora de um cidadão comum, outra hora de um soldado, outra hora de um espião. Então, isso enriquece ainda mais a narrativa e foi um dos pontos que eu mais gostei. Assim como o Alienista, foi um livro com ritmo mais lento. Acho que do meio pro fim, o negócio embala, sabe? Do começo até a metade, ele vai bem devagarzinho, mas depois ele vai muito rápido. E a leitura se envolve, eu acho que porque você já se acostumou com o estilo de narrativa, de escrita dele e também com os personagens. E, gente, o final é de explodir cabeças. Eu simplesmente amei. Foi um quase favorito do ano. Por enquanto, ele tá sendo o meu melhor livro. Foi 4,5 estrelas, então fica aqui a recomendação. Se você quiser ver minhas reações enquanto lia, como foi, vou deixar o vlog aqui, como eu já disse. Depois de O Homem do Castelo Alto, eu li Carrie a Estranha. Eu li e assisti Carrie a Estranha, porque eu fiquei viciada nesse livro. Eu li ele em 2 dias, mas eu poderia facilmente ter lido em um dia. Ele tem 200 páginas, é bem fininho e eu me diverti muito com ele. Quando eu digo me divertir, não quer dizer que eu ri, mas sim trouxe várias emoções, como só a escrita do King consegue trazer pra mim. Você vai de 0 a 100, de 100 a 0, tipo, várias vezes. Carrie não foi diferente. Apesar de falarem que é o livro mais fraco do King, eu realmente acho que é o mais fraco comparado aos outros que eu li. Eu acho que eu li 3 livros dele. Mas ainda assim, gente, é um livro incrível. Carrie conta a história da Carrie. E ela é considerada estranha porque ela tem uma mãe super extremista religiosa, que aliás já foi expulsa de vários lugares da cidade. Por conta disso, ela é muito reclusa, tímida. Quando ela faz 16 anos, finalmente menstrua na escola. E ela nem sabia o que era menstruação. Todo mundo começa a tirar sarro dela e joga uma absorvente nela. E aí desperta o poder da Carrie. Não posso falar muito. É um livro muito curto. Qualquer coisa que eu falar daqui pra frente vai ser spoiler. Vejam o meu blog de leitura sobre. Eu simplesmente amei. O filme eu não gostei tanto assim. Só não dei uma nota muito alta, porque pro nível do King, realmente isso aqui é mais baixo. Enfim, eu gostei muito. E aí eu li Algum Dia, que faz parte da trilogia do Todo Dia, do David Levitan. E pra ser sincera, esse livro não precisava ter existido. Tem alguns pontos muito altos nesse livro que eu gostei bastante, mas num todo, esse livro foi bem fraco e não entregou muito. Quando você compara esse livro com o primeiro, nem parece que foi o mesmo escritor que escreveu, porque o primeiro tem tanto enredo, tanta ação, tanta coisa acontecendo, sentimento mostrado, e esse último é meio monótono, sabe? Ele fica tentando passar 24 horas todo dia, 24 horas dos personagens, e isso acaba bem maçante e repetitivo. Chega uma hora que você não aguenta mais. Pra mim, eu fingi que esse livro aqui não existiu. O segundo também achei bem mais ou menos. Eu fingi que só existe o primeiro, que é o meu amorzinho, e eu não me desapego dele por nada. Garotas do Sol e as Coisas Lindas do Universo foi um conto muito fofinho que eu li. Basicamente é sobre uma menina que a família dela mora no sítio, cultiva laranjas, e ela mora na cidade pra estudar. E um dia ela vai passar, acho que as férias ou um final de semana na família dela, e ela conhece a Brenda. Tá lá planejando o casamento da irmã. Vou falar muito porque eu acho que tem no máximo 100 páginas, esse conto é bem curtinho. Mas eu gostei muito, trouxe um quentinho do coração pra quem estava revoltadíssima com Algum Dia.
mais detalhes no vlog. Então eu finalmente terminei A Sangue Frio, que eu acho que eu tô lendo desde, sei lá, 2019, 2020, não sei, mas foi antes da pandemia, que eu ia fazer iniciação científica na minha faculdade e eu tava lendo, não teve por causa da pandemia, mas enfim. E pra quem não conhece a história de A Sangue Frio, é basicamente um crime real narrado pelo Truman Capote. Houve um assassinato onde a família inteira foi assassinada e os assassinos simplesmente desapareceram. E no livro a gente tem os capítulos alternados entre o da polícia e os dos assassinos. Você vai pegando aos poucos a história de maneira mastigada até enfim pegar os assassinos. O Truman Capote fez isso de uma maneira muito boa e envolvente. Sério, eu fiquei apaixonada nesse livro. Eu fiz poucas marcações, mas eu fiz algumas marcações. Já deixo aqui recomendado pra quem gosta dessa questão de suspense, de crimes. A Sangue Frio não pode faltar no seu repertório. Só não dei uma nota maior pra ele, porque eu demorei muito pra ler. E teve algumas partes que são bem devagar. Na época eu não tava muito afim também. Então, tipo assim, eu pretendo reler ele em um outro momento da minha vida, não tão caótico, começo ao fim, de uma vez. Não fazer igual dessa vez que eu li pausadamente. Mas já fica aqui a recomendação, porque ainda assim eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele. Foi um livro que eu gostei muito mesmo. Daí eu li mais um do David Leviton, que é Dois Garotos Se Beijando. Esse livro basicamente nos conta a história do Harry e do Greg, que tem a intenção de bater o recorde mundial de beijo. E, se eu não me engano, é 36 horas. E eles precisam ficar de pé e sem desencostar o lábio um do outro. Qual a intenção de fazer isso? Pra causar um impacto por ser um casal gay, pra trazer visibilidade, enfim. A narrativa toda é em volta disso. Então, os outros personagens, as outras narrativas que a gente vai ter, também em algum ponto vai chegar e cruzar com a história dele. Foi bem fraco. Não foi tipo, nossa, que livro ruim, mas não me conectei muito com os personagens. Achei muito parado. E como todos os livros que retratam 24 horas ou o dia inteiro de um personagem, ele ficou muito repetitivo. Nesse caso, eu acho que são 72 horas, 36 horas, alguma coisa assim, desses dois personagens, Greg e o Harry. Só que chega um momento que você já sabe mais ou menos quais vão ser as ações, principalmente do Harry. Ele ficou o tempo todo fazendo praticamente as mesmas coisas. E isso me incomodou bastante, porque parecia que eu tava lendo, e era basicamente o mesmo. Mas, ainda assim, o modo que esse livro é narrado é diferente. Tipo, não é só o Harry e o Greg. São diversas narrativas de pessoas LGBT, de diferentes letrinhas do termo LGBT. Então tem um casal com uma trans, tem um casal gay, tem... Enfim, é bem diverso esse livro nesse requisito. Mas talvez se a história fosse em outro contexto, teria sido melhor explorada. Como eu disse, fica muito tempo, tipo, parado naquela mesma história. Então, tipo assim, fulano estava assistindo o Harry e o Greg na TV. Fulano estava comentando com a mãe do Harry e Greg na TV. Ouviram no rádio sobre o Harry e o Greg. Então, tipo, porque é bem repetitivo. E a parte do Harry e Greg, a gente já sabe basicamente o que vai acontecer. Tipo assim, eles vão passar o tempo que for preciso se beijando pra fazer esse desafio. Algo muito interessante que eu gostei dessa narrativa, mostra um ponto de vista que é como se fossem os LGBTQIA+, que já morreram, tentando interferir na história, mas eles não podem. Então, eles são tipo um narrador que fazem comentários. Eu gostei muito dessa parte. Depois eu li Anne, A Casa dos Sonhos, e assim, não é o meu livro favorito da Anne. Acho que a gente já teve o livro mais forte na saga, mas também não é o mais fraco. Nesse livro a gente tem a Anne e o seu marido se mudando pra... A gente tem a Anne e seu marido se mudando pra casa nova e a Casa dos Sonhos, com o tapete dos sonhos, as decorações do sonho, o Jardim do Sonho, enfim. E nessa ilha a gente vai conhecer... Nessa ilha a gente tem a Leslie, e até então a Anne não sabia quem era a Leslie. Ela viu uma vez na praia, outra vez andando com os gansos. Basicamente o livro vai se desenvolver entre a história da Anne com essa Leslie e todo o arco de vida dessa Leslie. Então, não necessariamente foca tanto no casal, que é o que a gente mais gosta, mas isso também não faz o livro ser ruim. Pelo contrário, ele faz isso com uma maneira muito boa e entrega tudo que propõe. Porém, eu acho que quando você tira o foco da Anne com o marido dela, você perde algumas questões. Por exemplo, a Anne engravida 2 vezes e simplesmente nem é citado, tipo, só aparece ela parindo. Ou se foi citado foi muito rápido que eu nem notei. Então, tipo, momentos que eram importantes pra história, que eram importantes pra nós leitores que estamos lendo por causa da Anne, acabam passando em branco. Então, esse foi um ponto negativo pra mim. De resto, eu gostei muito. Só que, como eu disse, não é um dos livros mais fortes da Anne. Só que, como eu disse, não é um dos livros mais fortes da saga. Então, por isso eu não dei uma nota tão alta, mas ainda assim eu gostei. Eu achei muito divertido. Eu li rapidinho. Depois eu li O Melhor de Edgar Allan Poe. Pra quem não acompanhou a saga do vlog, eu vou deixar o vlog linkado em algum lugar aqui nos cards. Aquele conto me incomodou muito, né? O Perdidos do Orangotango. Mas
Se a gente for ignorar ele e for levar em conta apenas os outros contos, eu achei um livro ok. 3 estrelas, vamos dizer assim. Não foram os melhores contos que eu já li. Pro que eu esperava de Edgar, eu achei bem fraco. Mas acho que é porque eu fui com muita expectativa, sabe? Então por isso eu me decepcionei. Eu acho que eu só tinha lido O Corvo e o Gato Preto do Edgar antes disso. Então, por ser 2 que são muito famosos e que eu gostei muito, eu esperava que o livro trouxesse contos maiores e melhores do que eles. E não foi isso que entregou. Na verdade, eu acho que nem sei se pode dizer que me entregou uma sensação de suspense, porque sinceramente não conseguiu transmitir os sentimentos pra mim nesses contos. Foram contos muito rasos e não sei, faltou alguma coisa, sabe? Parecia que eu tava lendo um livro qualquer. Enfim, quem não acompanhou a saga, O Melhor Diário do Allan Poe são alguns contos, não sei se são necessariamente os melhores, como diz o título. Foi uma decepção, assim, que eu pretendo ler outras coisas da Edgar pra ver se eu gosto, mas do que tá aqui não entregou nada surpreendente. Acho que eu gostei de 3 contos. Não sei. Pra finalizar, eu li a autobiografia da minha mãe, que é um livro muito pesado, com diversos gatilhos, que eles contam a história de uma menina caribenha que, quando ela nasceu, a mãe dela morreu. Ela vê como um ponto de partida pra tudo que acontece de ruim em volta dela. Então, o pai dela simplesmente larga ela com a moça que lava as roupas dele. Ela passa anos da vida dela sem entender de fato que é amor. Enfim, um livro super pesado que traz várias questões, diferente de outros livros de outros países que geralmente trazem um background assim do país. Esse não foca muito em trazer um background da vida caribenha. Ele foca muito mais em tipo contar a história dela e ponto. E a narradora não é uma narradora confiável, não necessariamente, né? Ela foca muito em falar sobre colonizadores, sobre como foi um país colonizado, sobre como é tratado com diferenças, pessoas que falam francês e não inglês, diferença de pele, enfim. Isso tudo do ponto de vista de uma narradora que, como eu disse, não é confiável. Dentro dessa história, a gente também tem algumas fábulas que não deixam entender se foram de fato fábulas ou se foram coisas que realmente aconteceram no país dela. Que, aliás, ela disse que aconteceu com ela e o pai dela fala que não aconteceu com você. São diversas coisas, é um livro muito rico, muito grande. E apesar dele ter 144 páginas, se eu não estou enganada, é um livro muito lento, muito denso e você precisa de muita atenção durante a leitura dele. Porque, primeiro, ele não tem divisão de capítulos, então você tá lendo um parágrafo, ela, sei lá, tem 6 anos, o outro parágrafo ela já tá com 12, depois ela já tá adulta. Não tem essa divisão, capítulos corridos, não tem diálogo, é só o ponto de vista dela narrado mesmo, corrido. Então não é um livro muito fluido e quando você olha pra ele dá um pouquinho de medo, mas apesar de tudo isso é um livro muito bom. Mas já fica aqui o adentro, né, todas essas questões que são tratados assuntos pesados e de uma maneira bem crua. E como eu disse, por não ser tratado em capítulos, muitas vezes você tem que parar e deixar um pouco a leitura pra você raciocinar o que você acabou de ler, pra depois continuar, porque senão você vai se perder no meio da história. Esse livro foi um dos livros que a gente leu no clube de leitura da PAN. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Esse clube tem o objetivo de explorar livros de diferentes países, não só da cultura inglesa e americana. Foi a primeira vez que eu participei e eu gostei muito, apesar de ser um livro muito complexo e muito difícil. Até nas discussões a Pan e os outros integrantes falaram que tipo, os outros livros que eles leram não foi assim, que o clube geralmente não é tão complexo. Mas foi uma experiência muito boa, apesar de não ser um livro favorito da minha vida. Foi um livro diferente e que eu gostei de ter participado. Recomendo aqui, apesar de todos esses gatilhos. Bom, e por hoje é só. Bom, e por hoje foi só. Esses foram meus últimos lidos. Comenta aqui embaixo quais foram os livros que vocês mais gostaram ou que você tem interesse de ler de todos esses que eu falei. Não esquece de compartilhar, comentar, deixar seu like e se inscrever no canal que me ajuda muito. E nos vemos no próximo vídeo.